Então a gente vai falar agora mais sobre a previsão do tempo, porque depois da passagem da frente fria pelo litoral paulista no feriado, o tempo estabilizou e nessa quarta-feira a capital tem sol. No interior do estado, inclusive, faz calor. Na região oeste, termômetros podem chegar aos 30 graus. Mas amanhã o cenário pode mudar, com possibilidade de pancadas de chuva. Então, para saber tudo sobre a previsão do tempo para todo o Brasil, quais são os principais destaques, é com ele, viu? Com Guilherme Borges, que é meteorologista da Clima Tempo. Guilherme, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso também. Falei um pouquinho do DF, falei um pouquinho de São Paulo, mas o que você tem de destaque para a gente? O que a gente tem que observar bastante para hoje e para amanhã, hein? Ó, Kelly, olhando principalmente já, eu vou focar um pouco nas instabilidades de amanhã, tá? Focando principalmente nessa virada do tempo, tá? E por que eu falo virada do tempo? A gente teve na região centro-sul do Brasil, ao longo dos últimos dias, esse cenário de tempo menos instável, mas com frio ainda, com essas tardes mais amenas em questão de temperatura, tá? Mas a gente deve ter, ao longo, principalmente desta quinta-feira, uma virada mais significativa em questão dessa, saindo frio, entrando essas instabilidades, tá? E aproveito para destacar principalmente, né, os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também o estado, né, do Paraná. O que acontece? A gente vai ter um cenário meteorológico, principalmente de forte transporte de umidade, a formação de uma baixa pressão sobre o Paraguai e também a formação de uma baixa pressão sobre o litoral do Sudeste. Essa combinação meteorológica vai favorecer esse cenário de tempo mais instável ao longo da quinta-feira. Nessas áreas que eu mencionei, a gente tem risco, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul e também do Paraná, de tempestades, que é aquele temporal somado com a chuva volumosa, a gente pode ter ocorrência de alguma ou outra queda de granizo nessas áreas. A gente está vendo um cenário muito instável ao longo desta quinta-feira. E para o estado de São Paulo, né, e aí já pegando a capital paulista, a gente também tem alerta para temporais nessa quinta-feira. Aproveito para reforçar essas regiões, porque olhando principalmente para abril, a gente teve muita chuva sobre o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também sobre o Paraná. E amanhã a gente vê esse repeteco das instabilidades sobre essas regiões. Então, o estado paulista como um todo fica em alerta para temporais, a capital paulista também. O acumulado esperado para amanhã deve variar nos 40 milímetros de chuva. Então, é muita chuva. A capital já sofreu com muita chuva e a gente sabe desses problemas mais recorrentes que a gente tem em questão de chuvas mais volumosas, né? Opa, e como? Inclusive, essas são imagens ao vivo da capital paulista, Guilherme. Olha, bastante nuvem, hein? Exatamente. Hoje a gente deve ter essa condição de sol predominando, pancadas de chuva mais isoladas, mas amanhã é que o cenário começa a preocupar mesmo, né, com essas tendências de instabilidades ganhando um pouco mais de força. Então, todo cuidado é pouco. E outras áreas também que aproveito para destacar a respeito das instabilidades é principalmente, que você mostrou muito bem, né, o Distrito Federal. A gente tem essa possibilidade de pancadas de chuva para hoje, mas a chuva já começa a reduzir um pouco mais. Mas, de maneira geral, boa parte do estado de Goiás e também boa parte do estado do Mato Grosso começam a ter as instabilidades um pouco mais presentes ao longo da quinta-feira, tá? Na quarta, a gente tem, para hoje, né, a gente tem essa ocorrência de pancadas mais isoladas, mas amanhã as instabilidades retornam principalmente sobre Goiás, Mato Grosso e sobre o Distrito Federal. A gente vai seguir com essa tendência de chuva mais reduzida, um pouco diferente desses últimos dias. Agora está chegando imagens, a gente quer saber um pouquinho mais do litoral de São Paulo, a gente vai mostrar imagens de Caraguá, porque realmente, olha só, fica aquela expectativa, né? Quando é que essa virada vem, o que pode acontecer? Temperatura neste momento em Caraguatatuba de 24 graus, viu, Guilherme? Exatamente, Kelly. Para hoje a gente tem esse cenário de tempo mais firme, né? Esse sol predominando em muita nebulosidade, principalmente, né, como a gente está vendo no vídeo, e a gente tem essa condição de chuva aumentando amanhã, tá? Então, justamente por ter essa condição também dessa baixa pressão próxima do litoral, ela intensifica um pouco os ventos, não de maneira tão forte, mas intensifica sim, favorece também para essas instabilidades mais presentes. Então, amanhã, quem está no litoral paulista vai ver esse cenário mudar um pouco, principalmente ao longo do dia, essas instabilidades ganhando força. Então, aproveito, né, para reforçar novamente, todo cuidado é pouco. A gente sabe, né, esses
problemas recorrentes que a gente tem, a chuva extrema e que a gente já vem passando nos últimos dias. Pois é, você sabe que o pessoal aqui não para, né? Enquanto você está falando, Guilherme, o pessoal está fazendo aqui um giro pelo Brasil para ver onde estão as melhores câmeras. E aí eles gostam de fazer a gente passar à vontade para a praia, né? Porque vai chegar agora a imagem ao vivo de Copacabana, neste momento no Rio de Janeiro, 26 graus, imagens do serviço de streaming Earthcan. Olha, tá dando praia por enquanto, hein, por lá. Exatamente. Hoje o dia começou com temperatura em torno de 18 graus no Rio de Janeiro, né? Principalmente na capital, a capital fluminense. E a máxima deve chegar aos 29 graus hoje. Um dia quente, sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, né, para a capital fluminense, mas de maneira geral, para boa parte do estado, fica nessa condição de sol predominando. Só que as instabilidades vão começar a ganhar um pouco mais de força ao longo da quinta e também da sexta-feira. Porque esse sistema que está ali próximo da região vai subir um pouco mais, vai favorecer essas instabilidades, ganhando um pouco mais de intensidade sobre o Rio de Janeiro, tá? Na quinta-feira vai ser mais essa condição de pancadas de chuva, sol entre nuvens, e essas pancadas de chuva vêm mais para a noite. E já na sexta-feira, aproveito para destacar o alerta para temporais. Rio de Janeiro recebeu muita chuva ao longo de abril. Se a gente lembrar bem, a gente teve até um episódio de chuva extrema logo no comecinho, né, de abril, e a gente vai ter essas instabilidades retornando ao longo dessa sexta-feira. Não é nada comparado ao que a gente viu anteriormente, mas como a gente já está com esse solo muito encharcado, muito saturado, qualquer volume de chuva que vem agora preocupa. Ah, com certeza. Guilherme, o que a gente pode dizer para o sul do país, hein? Olhando para o sul, principalmente o destaque é Santa Catarina, né, pegando principalmente a faixa mais oeste, e também o estado do Paraná, tá? A gente vai ter essas instabilidades muito presentes sobre esses estados ao longo desta quinta e também dessa sexta-feira, tá? Aproveito para destacar o amanhã, porque hoje a gente está com uma condição de tempo um pouco mais firme. A gente tem também essas instabilidades avançando um pouco sobre a região mais centro-leste do estado de Santa Catarina, mas ainda mais presente, mais focada sobre a região oeste do estado. Para o Rio Grande do Sul, a gente tem instabilidades pouquinhas ali, umas pancadas de chuva na faixa mais norte do estado. Mas, de maneira geral, todo o restante do estado gaúcho deve ficar com tempo firme, sem previsão de chuva. Bom, agora a gente vai ao vivo para BH, onde neste momento a temperatura é de 25 graus. Que podemos dizer mais especificamente para Belo Horizonte, hein? Então, Belo Horizonte passou por um cenário de tempo muito instável na semana passada também, tá? Esse abril também está sendo muito chuvoso sobre BH. Mas, de maneira geral, a gente deve ter as instabilidades perdendo um pouco de intensidade, mais na forma de pancada sobre o estado mineiro, tá? Mas para a capital, BH, também essas instabilidades muito na forma de pancada. Já falei um pouco por estado como um todo, mas a capital vai seguir um pouco e ditar um pouco essa configuração. A gente deve ter, né, para hoje mesmo, pancadas de chuva chegando nos 3 milímetros. Para amanhã, a gente também deve continuar nessa configuração, sol entre nuvens, pancadas muito isoladas. E a gente deve ter um aumento da chuva, principalmente na sexta-feira. Mas é 15 milímetros, chuva mais na forma de pancada, nada que preocupe. E um destaque muito importante também para amanhã, para não deixar passar, né, batido o estado de Minas Gerais como um todo, a faixa sul fica em alerta para temporais amanhã, porque a gente pode ter um resquício das instabilidades que avançam por São Paulo, ganhando um pouco mais de intensidade quando avançam sobre o estado mineiro. Dado o recado, hein? A gente fez um belo de um giro aqui. Muito obrigada, viu, Guilherme, pelas informações. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Uma boa tarde para você e para toda a audiência.